Eu acho que eu nem lembro mais como é que faz isso. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Asvel. Depois de muitos anos voltando a criar conteúdo, uma galera pediu, tive a felicidade de ser citado num vídeo do Fred Caldeira recentemente, por brincadeira, por coisa boba. Mas vocês animaram com isso e isso me lembrou que às vezes eu preciso produzir um conteúdo pra vocês. Principalmente porque a gente tá passando pela fase mais estranha que eu já vi como torcedor do Manchester United. Para nenhum de vocês é novidade que eu sou um torcedor bem antigo, assim, né, da comunidade. Existem outros fanfarrões ainda mais antigos, mas eu já sou velho de guerra, já sou velho de casa, e eu nunca tinha visto uma temporada tão ruim. Eu acho que quando eu avalio os resultados da temporada, eu não avalio só as nossas posições, né? Eu avalio também o desempenho. E mesmo que a gente tenha passado por mais de uma década de ostracismo, a gente sempre encontrou algum refúgio, seja no desempenho, seja no resultado. Ah, o time não ganha nada, mas joga bem. Ah, o time não joga bem, mas ganha alguma Copa. E não foi o caso de nenhuma das opções dessa última temporada, porque fomos o 15º colocado na Premier League, caímos na oitavas de final da FA Cup, caímos na quarta de final da outra Copa e a gente chegou na final da Europa League. E o resultado mais impressionante é a final da Europa League, que jogamos muito mal, inclusive, mas isso nem vem ao caso, pelo menos não agora. E se você for validar o resultado da final da Europa League, né, é um prêmio de consolação. É como, guardadas as muitas devidas proporções, tá, gente? É como se você ganhasse a Série B. Isso para um time grande não é relevante. Seria muito bacana a gente ter um título para amenizar justamente a tragédia que foi a temporada passada. Mas justamente, a gente está falando sobre amenizar. E as feridas não iam ser cicatrizadas só com uma final de Europa League. Eu vivi um momento tão diferente de quando eu comecei a assistir, né, onde éramos recheados sim de astros e de jogadores operários da bola, que na verdade hoje em dia, se fizermos um revisionismo, veremos os jogadores que seriam titulares absolutos no time, não só no nosso, mas no mercado mundial do futebol, porque são jogadores de extrema relevância, né? A gente tá falando de um Michael Carrick, a gente tá falando de um Darren Fletcher, que, poxa, seria muito bem-vindo no time de hoje. Mesmo assim, a gente não encontra mais essas soluções individuais, né? Eu acho que durante a gestão do Ten Hag, por muitas vezes a gente se prendia a algumas soluções individuais e essas soluções se apagaram. A gente está vendo cada vez mais o discurso de o Manchester é um cemitério de jogadores ser reforçado, seja por bem ou por mal, seja por acaso ou por consequência. Então a gente vê, por exemplo, crises com o Rashford, crises com o Garnacho, crises com o Sancho. Algum dos três é inocente? Não. Todos os três têm suas muitas vertentes, inclusive, e eu poderia fazer um vídeo para cada um deles. Acho que menos pro Sancho, porque ele realmente é mais vagabundo, mas aí a gente entra em outro mérito de resultado, de análise, que eu gosto muito de fazer e foi um dos principais motivos de eu tanto defender o Solskjaer por tantos anos, que é a relação, né? A relação por si só, a relação do profissional com a sua tarefa, do profissional com os seus colegas de profissão. E aí a gente vê o Ruben Amorim muito perdido, na minha opinião. Eu acho que da mesma forma que o Ten Hag falhou por diversas vezes e aumentou alguns desgastes, eu imagino que o Ruben Amorim talvez pudesse ter performado um pouco melhor do que performou em algumas situações. Eu acho que a que mais vem na minha mente, de fato, é a do Garnacho, e vocês vão encontrar tweets meu de 2023, de janeiro de 2023, falando, olha, o Garnacho tem um padrão de comportamento problemático, mas ele é um jogador com muita estrela, com muita qualidade, então seria muito interessante se a gente conseguisse conduzir a carreira dele levando para uma vertente mais profissional. Fato é que ele não quis, e eu também acho que o meio não ajudou ele a conquistar esse fato de ser um atleta profissional, sabe? A gente tá vendo cada vez mais um jogador imaturo, um jogador que erra as suas tomadas de decisões, então eu tô falando de alguém imaturo tanto dentro quanto fora de campo. Eu falei, pô, vai criar cabeça. E não foi o caso. A gente sabe que a gente tem vários relatos aí de jogadores jovens muito problemáticos na nossa base, isso para não dizer criminosos, porque infelizmente também tivemos. Mas isso tudo nem vem ao caso, porque o Garnacho, ele supostamente não se encaixa no padrão de jogo do Ruben Amorim.
E aí eu tenho que falar uma coisinha pra você, tuiteiro desgraçado. Cara, o futebol não é um FIFA. A gente já viu jogadores que eram excepcionais volantes virarem incríveis laterais. A gente já viu o contrário. A gente já viu volante virar atacante. A gente já viu atacante virar volante. A gente já viu isso no nosso time. A gente já viu isso no time dos outros. A gente já viu isso com outros técnicos. A gente já viu isso com os nossos técnicos. Então, assim, pare de pensar que, por exemplo, o Mainu, ele é um 8 que também faz a 10, mas não consegue fazer a 6. Irmão, ele não tem 25 anos. Ele não consegue fazer um tantão de coisas que um dia ele provavelmente conseguirá. É dever do técnico e do jogador se adaptar em busca dos melhores desempenhos e resultados. E entra um ponto que eu acho que vai ser também muito negativo nessa temporada, que é esse pragmatismo do Rubem Amorim dentro da tática dele. É óbvio que existe uma fluidez, então, por exemplo, às vezes o ala tá atacando, às vezes o ala tá defendendo, mas eu não tô pedindo para ele mudar a tática, não é sobre isso, é sobre uma questão de adaptação. Poxa, se eu vou jogar contra um adversário que é muito exposto a contra-ataque, por que não proporcionar estratégias de contra-ataque para o meu time, sabe? Eu não acredito que a minha formação é um 3-4-2-1 e eu vou morrer com isso até o final. Eu acho que isso é uma mesmice muito perigosa. Eu acho que isso não tira o melhor do time, não acho que isso tira o melhor do jogador, acho que isso não tira o melhor do próprio técnico, sabe? Eu realmente não consigo entender esse devaneio de, vai ser essa formação, pá. A última vez que eu lembro de algo tão pragmático assim foi na época do Van Gaal e, tipo assim, eu lembro de uma série de empates desastrosos que foram viradas justamente quando ele falou, mano, quer saber? Vou mudar um pouquinho aqui o time e as coisas começaram a dar certo, sabe? Então eu não acho que precise de uma grande solução. É óbvio que eu acho que até mesmo por sermos brasileiros, né, existe muita cultura de um 4-4-2, de um 4-3-3, só que é dever dele, sabe? A gente não deveria precisar opinar. Isso não deveria ser um problema. Eu lembro que a minha última queixa, assim, muito concreta com o Solskjaer era a demora que ele tinha para fazer substituições, sabe? Às vezes a gente tinha a solução no banco, mesmo não sendo perfeita, e ele não colocava em campo. Então a gente morria afogado, sabe? Não tinha a saída que precisava ter. Enquanto o Rubem Amorim parece que ele quer mostrar que ele é capaz de proporcionar o mais alto nível de futebol com a ideologia de jogo que ele implementou em Portugal, sendo que você não precisa ser nenhum especialista tático ou técnico sobre futebol para você saber o quão diferente é o futebol português do futebol inglês. E eu não estou nem desmerecendo o campeonato português, não, mas são estruturas diferentes, são níveis de competitividade diferentes, são níveis físicos diferentes. Então, assim, ele não vai ser um mágico se ele conseguir implementar o estilo de jogo que ele quer, sabe? Ainda vai faltar muita coisa, vai faltar desempenho, vai faltar título. Então ele precisa entender que não é uma questão de validar a estratégia dele, não é sobre isso. Se ele conseguir jogar bem e ganhar títulos, troféus, trazer estabilidade para o time, jogando em qualquer formação, ninguém vai se importar, irmão. Tipo, é óbvio que existe uma perseguição da mídia local, né, da mídia inglesa, mas ele não. E aí, o meu maior medo, né, quando a gente fala de ele tá querendo validar a estratégia dele, ele vai jogar no 3-4-2-1 até o dia que ele morrer. Cara, eu fico muito preocupado porque isso limita muito as nossas contratações, né? A gente contratou o Mbeumo, a gente contratou o Matheus Cunha, a gente contratou o Cesco, a gente contratou o Diego Leon, que é um querido, né? Tá se dando muito bem no time, no elenco ali como um todo. Eu fico com receio, de fato. Por exemplo, o Dorgu, eu imagino que ele vai ter uma temporada melhor do que ele teve na temporada passada. Mas não foi um jogador que me apeteceu, sabe? Não é um jogador que eu falo, cara, esse cara é bom. Pelo contrário, sabe? É tipo uma Malásia mais forte. Eu sei que ele vai jogar bem essa temporada, se tudo der certo. E eu acho que vai. Mas, sabe, me traz esse receio do encaixe. Porque para encaixarmos todos os jogadores que a gente contratou para o nosso setor do meio e ataque, a gente precisa recuar o Bruno. Eu vi um Bruno muito incrível jogando de meio atacante. A gente não chegava a fazer um segundo atacante, mas ali na fluidez com o Marcial a gente acabava vendo um Bruno muito dentro da área. E a gente não vai ver mais isso. E a gente não vai ver mais isso porque a gente provavelmente vai recuar o Bruno para acomodar as novas contratações. As novas contratações que, exceto pelo Cesco e pelo Diego Leon, né? A gente tá falando do Mbeumo muito hypado, né? Fez a melhor temporada da vida e tal. E o Matheus Cunha também.
Então, assim, a gente imagina que são dois jogadores individuais que virão reforçar muito esse mérito coletivo do time. E aí a gente volta nos resultados que eu já citei, né, de colocação durante a temporada, e cara, não vai ser difícil. É óbvio que desta vez eu consigo ver muito os concorrentes, né, da Premier League, né, quem tá realmente contender, quem realmente vai brigar por título, muito à frente. A gente tá falando de um Liverpool de outro patamar, a gente tá falando de um City de outro patamar, a gente tá falando de um Arsenal, que será o nosso primeiro jogo nessa Premier League, que inclusive é amanhã, de outro patamar. A gente tá falando, deixa eu ver de quem mais. City, Liverpool, Arsenal. Tem mais alguém, velho. Na vez que eu fiz a conta na minha cabeça, é que eu tô fazendo sem roteiro. Tô fazendo free porque senão o vídeo não ia sair. Mas tem mais um time aí. Enfim. Acho que se a gente tiver a temporada dos sonhos, cara, pra ser muito honesto, se o Rubem Amorim encaixar o time, a gente vai pegar a 5ª colocação. Porque é inacreditável que o Rubem Amorim, dentro das limitações dele, e o time, dentro das próprias limitações, consiga desempenhar melhor do que outros 4 concorrentes da Premier League, porque não existe mais bobo no futebol, sabe? A gente tá falando de um United que ficou em 15º, atrás de Brentford, atrás de Everton, atrás de Fulham, e tipo, não tô desmerecendo nenhum desses times, mas a gente tá falando de outra estrutura de hierarquia de futebol, né? Então esse tipo de coisa não deveria acontecer. Tipo, uma temporada horrível, beleza, ficamos em 8º. Que tragédia, sabe? Já seria uma tragédia muito grande. Outro fator que me preocupa também, né? Além da questão da insistência tática do Rubem Amorim, desse pragmatismo, dessa pobreza, arrisco dizer, é a questão do gol, né? Vocês sabem que eu sou um defensor do De Gea e tal, é um ídolo pessoal meu, isso vai além do futebol, com certeza. Mas eu não consigo ver grandes soluções no Onaná e nem no Bayândir. Então eu gostaria muito que a gente conseguisse buscar outro goleiro. Gostaria mais que a gente conseguisse buscar outro goleiro do que conseguisse buscar um volante, né? Muito tem se falado do jogador do Brighton, mas eu acho que a gente consegue improvisar ali de uma tal forma para ter pelo menos competitividade ali no meio campo, sabe? No geral. Enquanto eu não consigo sentir essa competitividade no gol, sabe? Eu acho que o Onaná foi uma mentira bem vendida, sabe? Eu acho isso de fato. Não que seja um mau jogador, acho um bom jogador. Mas pelo desgaste emocional que ele já teve na curta passagem, é diferente um jogador, por exemplo, de mais de uma década de time como o De Gea ter tido uma crise aqui, enquanto o Onaná, que parece que chegou ontem e só teve desastre. Eu acho, inclusive, que na verdade não dá nem pra saber se o Bayândir vai ser o titular, porque é o que tem sido na pré-temporada. A gente tem os rumores do Donnarumma indo pro City. Eu gostaria muito que ele viesse pra gente, porque mesmo com os defeitos dele, é um jogador absoluto, né? Por mais que o Berbatov, né, recentemente tenha dito que é mais importante você ter um coletivo que queira estar ali do que propriamente jogadores estrelados, eu acho que em algum momento falta esses jogadores estrelados também. A gente viu, por exemplo, Eriksen, Varane, Cavani, jogadores velhos, jogadores que já estavam traçando o fim de suas carreiras, vindo para cá, sendo que eles já tinham sido ventilados, por exemplo, antes mesmo do prime deles, mas eles vieram para cá, fizeram bons jogos, fizeram boas colaborações, mesmo com várias limitações, e conseguiram desempenhar. Então, eu confesso que às vezes me vem o medo da falta de um nome, sabe? E esse nome hoje em dia é muito sobrecarregado no Bruno Fernandes, que eu acho que também vai ser muito cobrado, né? Infelizmente, por ele estar jogando recuado, os números provavelmente vão decair bastante, espero que não. Mas o Bruno também deu uma entrevista muito interessante falando sobre a intenção dele de ouvir falar mais sobre o Manchester United do que sobre o Bruno. Eu acho que esse é um pensamento digno de um capitão que felizmente nós temos. Da mesma forma que eu falava várias vezes que a gente não sabe onde estaríamos sem o De Gea, hoje em dia a gente não sabe onde estaríamos sem o Bruno, né? Eu falo com convicção que cairíamos, não me importo de falar tamanho absurdo, porque se você tira o Bruno dessa temporada que passou, você não encontra quase nada, né? E isso é muito triste. Mais uma vez, fizemos contratações de níveis incríveis, de valores incríveis, falando de altas taxas, né? Falando de investimentos de mercado, né? Então o Rubem Amorim,
ele ganha uma temporada completa, né? Dessa vez com pré-temporada. Ele ganha reforços que supostamente se adequam ao estilo de jogo dele, à ideologia de jogo dele. E ele tem a coisa mais fácil de lidar para essa temporada, que é, por exemplo, a possibilidade de ganhar 10 posições na Premier League em relação à última temporada. É até difícil de concluir o raciocínio, cara. Vocês têm noção? Ele pode ganhar 10 posições. E a gente ainda vai ficar só em quinto. A gente não vai... Sabe? A gente não vai brigar por título. Uma coisa que às vezes eu vejo falarem assim é que é muito fácil você consertar um jardim que tá com mato alto, né? Porque qualquer coisinha que você aparar ali já vai mostrar uma grande diferença. E eu tenho a sensação que essa temporada o Rubem Amorim vai conseguir fazer isso, mesmo não acreditando muito no projeto dele. E eu acho que, indo além, ele ainda vai ter a sorte de, por exemplo, de ter essa régua alta para abaixar, né? Porque, na verdade, a régua está baixa, né? A gente ficou em 15º e ele se manteve no cargo. Então, por exemplo, ficando em quinto, obviamente que ele vai se manter, óbvio que ele vai se manter. E aí, por exemplo, ele já tem 3 grandes nomes contratados, e na próxima temporada talvez ele tenha outros 3 grandes nomes contratados, e aí a gente tá falando de mais da metade do time. Então eu acredito que a gente ainda vai ver o Rubem Amorim na próxima temporada, mesmo com mesmo com todos os problemas, mesmo com toda a pobreza tática, mesmo com a falta de tato, tanto para lidar com a imprensa, quanto para lidar com as crises dos jogadores. Então, assim, em resumo, eu acho que a gente vai ver o Manchester United jogando melhor, porque jogando pior é muito difícil. A gente vai ver o United melhor colocado, porque colocado pior é muito difícil. Eu, particularmente, não acredito que o Rubem Amorim será o cara que vai fazer o time voltar às glórias, mas eu consigo imaginar que o time dê grandes passos com esse pragmatismo dele. Eu acho que o próximo que vier talvez dê jeito, e é horrível esse tipo de pensamento, porque você fala, cara, eu já tô pensando em outro técnico, já estou pensando em outro projeto, e aí chega mais um doido que, em vez de querer jogar bem e ganhar, quer provar uma ideologia. O Ten Hag com sua saída de bola, o Rubem Amorim com seu esquema de 3 zagueiros, o Papa, o Batman. A gente não precisa de um herói, sabe? A gente precisa de um técnico. Mas eu tenho a sensação que essa temporada vai ser muito melhor. A gente ganha novos nomes, a gente vê um time supostamente mais coligado, a gente vê um time supostamente mais entrosado, a gente vê um técnico supostamente mais validado pela diretoria, a gente vê a estrutura que a Ineos está proporcionando para os nossos jogadores, que era realmente algo decadente em relação aos concorrentes, era algo muito ultrapassado em demérito da gestão dos Glazers. Então eu acredito que a gente vai ter mais motivo para sorrir do que para reclamar, porque a gente veio de uma temporada recheada de motivos de reclamações. Minha principal preocupação segue sendo o pragmatismo do Rubem Amorim e a questão do goleiro. Nenhum dos jogadores que vieram vai repetir a temporada que teve, mas se um desses queridos conseguir fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Então, galera, videozinho falando nada com nada, só devaneios, só jogando aqui ideias pro alto. Acho que comentei um pouquinho sobre tudo que vocês falam, né, no Twitter, sobre tudo que a gente acaba conversando no dia a dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quando eu volto, eu não sei se eu volto, mas tamo junto, galera. Valeu pelo carinho.